Boa noite a todos. Pastor Genivaldo Tavares de Melo, de São Paulo, exatamente dia 19 de abril, 19 horas. E o vídeo de número 97, estou pondo ali como tema o aborto. A bem da verdade, esse tema, ele tem como base a lição que será estudada em todas as Assembleias de Deus que fazem uso da lição bíblica, essa que nós conhecemos, que trata de ética cristã, e a lição de número 4 trata da ética cristã e aborto. Ela, portanto, relaciona a ética cristã com o aborto. Hoje, por um acaso, eu estava fazendo uma pesquisa por conta de outro assunto e encontrei esse questionamento jurídico. É um questionamento jurídico, uma abordagem feita por um departamento de empresa jurídica, que diz o seguinte, que vale ressaltar que o nascituro, que está no ventre da mãe, pode ser considerado como um sujeito de direito, tanto que este é protegido pelo Código Penal em seus artigos 124 e 127, os quais tratam da matéria referente ao crime de aborto. Então, até hoje, nossas leis é considerado crime de aborto, não obstante haver uma pressão muito grande no Senado, na Câmara, para que se aprove a descriminalização do aborto, ou seja, que ele não seja considerado crime, não importando a razão pelo qual se pretendeu fazer o aborto. Então essa lição, obviamente, espalhada por esse Brasil inteiro, ela vai permitir que as pessoas, ao estudá-la, estendam o seu raciocínio, o seu pensamento, além daquilo que é uma abordagem teológica, uma abordagem científica, uma abordagem legal acerca do aborto. E a gente sabe que o mundo hoje está comprometido com o crime de aborto e a maioria absoluta dos abortos não tem a ver com questões de profilaxia, que aliás é condenável, não tem a ver com aborto por estupro, não tem a ver com o aborto de anencéfalo, não é? Que é a criança que nasce com problemas, deficiências cerebrais, mas, de uma forma geral, tirar a vida de uma criança que já nasce com direitos adquiridos, porque é um ser humano, já a partir da fecundação do óvulo, esse é o entendimento. Mas, ao ler a lição, e obviamente, como eu estou devendo 3, 4 lições devido ao meu trabalho, à minha falta de tempo, isso me abate bastante. Eu gostaria de poder não falhar com os meus comentários que são postados lá no meu blogger e que é procurado por tantas pessoas que fazem uso dele. E como já disse, expliquei lá, eu procuro simplificar a linguagem, às vezes um pouco acadêmica, um pouco técnica, muito elevada, para uma linguagem do dia a dia, como se eu estivesse ministrando aula para pessoas aqui diante de mim. Então eu procuro simplificar a linguagem. Esta lição é típica e pela complexidade dela, eu vou fazer todo o possível para ainda hoje elaborar o comentário sobre ela com base no texto do autor da lição e oferecer para os leitores no meu blog e também na minha página no Facebook. Bem, aí obviamente eu tratando de um assunto diferente desse, não tinha nada a ver com este assunto, mas alguém entrou no meu privativo e disse para mim, pastor, certamente colocou sua questão, sua visão, para que eu opinasse, sem dúvida. E eu disse, pastor, eu acho que a mulher que pratica o aborto não tem perdão. E eu, sem muitos comentários, sem me estender demasiadamente, eu escrevi abaixo desse comentário que o único pecado em que não há perdão, a Bíblia declara isto, é o pecado contra o Espírito Santo. E a razão é bem simples, que eu não vou explicar agora, para não fugir aqui dessa reflexão. Mas eu fiquei preocupado, e obviamente muitos vão pegar esta lição e passar para os alunos, classe de mulheres, de homens, de casais, e eu espero muito que nenhum professor tenha a falta de habilidade, de tato no uso das suas palavras, da expressão, do ensinamento,
para dizer secamente que o aborto é um pecado e quem praticar o aborto vai para o inferno ou não tem perdão. E, obviamente, se existir entre os assistentes alguém que eventualmente tenha praticado o aborto, por qualquer razão, vai se sentir altamente acusado, e como é regra geral, como é de acontecer, a gente sabe disso, que a pessoa é capaz de nem ir mais para a igreja porque diz assim, não, eu estou perdida, para mim não tem mais salvação. E veja, que em todo o texto, eu estava fazendo uma rápida leitura aqui, em todo o texto não há nenhuma relação entre o aborto e a condenação pelo pecado, considerando o pecado. Por quê? Nós temos que pautar o nosso pensamento de salvação em torno do Novo Testamento, das palavras de Cristo, do ensinamento dos apóstolos, principalmente Paulo, que é quem mais aborda essa relação entre nós e Deus e a salvação. E não há, em parte alguma da Bíblia, nada que a pessoa faça em que o coloque como réu de pecado imperdoável e vai pagar porque não tem perdão. Não coloca nesses termos. Porque, logicamente, se uma pessoa faz inadvertidamente, e a gente sabe que no mundo, na sociedade, os abortos não são praticados de forma inadvertida. São praticados para esconder adultérios, para esconder realmente essas incursões que muitas vezes homens e mulheres fazem e fora do casamento, de uma maneira irresponsável, e logo depois, para apagar, para esconder o pecado, leva para uma clínica de aborto muitas vezes clandestina, que também tem sido alvo de muita discussão social acerca do tratamento que se deve dar a uma mulher que abortou, que pretende abortar e coisa parecida. Obviamente que mesmo lá no Antigo Testamento, nos mandamentos, lá no capítulo 20 de Êxodo, 19 e 20 de Êxodo, não matarás, inclui também, obviamente, a morte de um nascituro ou de um feto, que eles têm um nome muito interessante aqui, a gente aprende muito na lição bíblica, não é? Que se trata do começo da vida. Se eu encontrar aqui, eu falo, tá? Sobre o aborto. É uma expressão usada para definir a morte ou o assassinato de um ser que está no ventre materno. Muito bem. Mas, de qualquer maneira, essa lição precisa ser tratada sobre o enfoque. Se você desejar, tiver condições de tratá-la sobre o enfoque legal, a maneira como a legislação do país considera, desde a Constituição, as leis penais, as leis de Código Civil que trata da relação humana e que, logicamente, não dá margem, não permite que se impeça o nascimento de uma criança que já é considerado um ser social, um ser carregado de direitos já desde o ventre materno. Mas não tente avançar mais do que aquilo que a Bíblia nos ensina, porque o dever que nós temos como pastores, como ensinadores da palavra de Deus, é ensinar o que não se deve fazer, e ensinar que nos casos em que tenha sido feito, que reconheça a sua miséria, o seu pecado, e recorra àquele que somente ele, que habita na luz inacessível, ele pode perdoar os nossos pecados, independente do tamanho do pecado. Está sempre pronto a perdoar. E a própria Bíblia diz lá, Isaías: deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno o seu pensamento, converta-se ao Senhor nosso Deus, porque poderoso é em perdoar. O Senhor é magnânimo em perdoar. Todos têm o direito ao perdão. Agora, obviamente, principalmente nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, devemos ensinar a sociedade que procure viver uma vida correta, que procurem respeitar a pureza do matrimônio, a santidade matrimonial, como está lá em Hebreus: seja venerado entre vós o matrimônio e o leito sem mácula, para que ninguém cometa e caia no engano do pecado, depois se sinta acusado. Porque, a bem da verdade, o aborto em si, só por si, ele já causa um enorme drama, porque não é possível que uma mulher pratique o aborto e viva em paz com a sua consciência depois de ter praticado o aborto, sabendo que uma vida se foi do seu ventre, uma vida que deveria ser respeitada e amada. E não estou entrando nem no mérito por questões se foi aborto por conta de estupro,
outras razões. Não estou levando isso em conta. Estou abordando o assunto aqui de maneira genérica, para que nós entendamos apenas isso. Não ponha em cima dos irmãos um peso de condenação que a Bíblia não põe. Trate o assunto com regularidade bíblica, com a visão bíblica. Mostre que é pecado, mostre que o aborto é crime, não somente nas leis do nosso país, que já tem países por aí que obviamente o aborto já não é mais crime, mas aborde isso com consciência, com amor no coração. Não deixe ninguém intranquilo, preocupado, achando que está perdido eternamente por ter praticado um crime como qualquer outro crime, como quem mata o ser humano já em vida, não importa a situação, o momento em que se pratica o crime. Portanto, Deus abençoe e que vocês sejam felizes no ensinamento desta lição. Eu vou pretendo escrever o comentário, vou disponibilizar tanto no Face quanto, obviamente, no meu blog. Espero que possa haver proveito da parte de todos vocês. Beijo e abraço a todos no nome de Jesus.